versículo 11. Pode deixar sua Bíblia aberta. Quero fazer só menção a uma pequena visitante que chegou depois da apresentação de visitantes, a Olívia. Vai fazer só um parênteses, ela está ali atrás, vocês podem dar uma olhadinha. Filha dos nossos irmãos Vinícius e Elaine. Está vindo pela primeira vez aqui. Seja bem-vinda, viu, Olívia? Se não tiver uma igreja, eu sei que você não tem ainda, saiba que essa é a sua igreja, viu? A gente está muito alegre. Quis apresentar logo, porque depois, de repente, a gente não sabe a agenda depois da pregação, de repente já tem alguma demanda. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 19, versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Queridos irmãos, nós estamos na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nessa terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele passa na primeira cidade, a cidade de Corinto. Ele prega a palavra ali, depois ele segue para a cidade de Éfeso, mas dá apenas uma passada rápida e segue para as regiões ali, chamada Frígio-Gálata, aquelas regiões que ele tinha sido impedido pelo Espírito de avançar, e agora, no tempo de Deus, ele é conduzido àquela cidade. Antes havia passado ali Apolo, alguém que tinha vindo de Alexandria, conhecedor a respeito das Escrituras, mas não conhecia ainda Jesus. Ali ele conhece a Jesus, ali ele é pastoreado e discipulado também pelos irmãos Priscila e Áquila. E aquele pastoreio, aquele discipulado, de tal forma desperta o coração de Apolo que ele segue para uma viagem missionária. Depois que Apolo sai dali, chega então Paulo de volta à cidade de Éfeso. E nós estamos nesse período em que Paulo chega a Éfeso e Apolo já havia passado para a cidade para a região da Caia, passando ali também por Corinto. E nós lemos na semana passada que ele encontra alguns discípulos ali que tinham conhecimento a respeito das Escrituras, ouviram falar de Jesus, mas não conheciam Jesus. Paulo expõe para eles a palavra a respeito de Jesus e também ora por eles. O coração deles é aberto, o Espírito Santo é derramado sobre eles. E Paulo permanece ali ensinando durante 2 anos. E muito provavelmente durante esse período de 2 anos é que acontece o que foi relatado aqui a partir do versículo 11. O texto começa dizendo que Deus fazia coisas, milagres extraordinários pela mão de Paulo. E a coisa era tão assombrosa, poderosa, que as pessoas até pegavam lenços, avental, roupas, peças de roupa de Paulo, e levavam essas roupas para pessoas que estavam doentes, física e espiritualmente, possuídas de demônios, e os demônios fugiam diante daquelas roupas.
Muito provavelmente Paulo não sabia, ele desconhecia a respeito disso que as pessoas faziam, ele não autorizava isso, mas o poder de Deus se manifestava de tal forma que até as roupas deles eram carregadas de poder. Essa não é a prescrição da palavra de Deus para dizer, peguem a roupa do pastor e levem para a pessoa que está doente. Não, não é uma prescrição. É apenas uma expressão de tão grande era a manifestação do poder de Deus. E algumas pessoas viram aquele poder de Deus, mas talvez elas desconheciam o primeiro versículo que disse, Deus, pelas mãos de Paulo. O poder não estava em Paulo, tampouco em suas mãos, nem nas suas roupas, mas em Deus. Mas alguns judeus, exorcistas, havia uma prática ali, cultural, da tradição também, de tentativas de expulsão de demônios, e aconteciam mesmo. Mas naquele contexto da cidade de Éfeso, onde as religiões de mistério, ocultismo, eram muito praticadas, a religião já estava misturada ali, aqueles que criam, que conheciam as escrituras do Antigo Testamento, misturavam naquele grande caldeirão e aquela salada de sincretismo religioso ali, aquela mistura religiosa. E eles pensaram, bem, se Paulo faz essas coisas, e ele usa o nome de Jesus, nós podemos pegar esse nome, porque esse nome tem poder, e nós podemos manipular esse nome. Como quem diz, olha, eu pego esse nome, eu coloco no meu bolso, quando chegar lá eu tiro do meu bolso e falo, demônio, olha o que eu trouxe para você, e apresenta o nome de Jesus. Era essa a linha de raciocínio, o pensamento deles. Mas a palavra de Deus diz que alguns judeus exorcistas tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos. E olha a frase que eles usavam, eu ordeno que vocês saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Então, eles trouxeram uma informação de terceiro nível. Olha, eu nem conheço Paulo direito, nem conheço Jesus direito, mas eu vou tentar aqui alguma coisa. E a palavra de Deus diz que os que faziam isso eram 7 homens, filhos de um sacerdote, um sumo sacerdote. Dentre os sacerdotes ele era o mais elevado, um sumo sacerdote chamado Seva. Mas o espírito maligno lhes respondeu, olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são vocês? Meus irmãos, pensar sobre essa afirmação aqui é desafiador. Saber que o nome de Jesus certamente é conhecido e temido pelos demônios, o nome de Paulo, porque caminhava junto com Jesus, também era conhecido pelas pessoas, e também no inferno era temido, não por causa do nome de Paulo, mas por causa do nome de Jesus. Tal era a intimidade, a proximidade. Mas ele fala, e vocês? Quem são vocês? E diz que o espírito possuído pelo espírito maligno, saltou sobre eles. Quantos eram? 7 homens. Salta sobre eles, dominou a todos, prevaleceu contra eles, de modo que eles, nus e feridos, fugiram daquela casa. Meus irmãos, é preciso entender a gravidade dessa situação. Um espírito maligno, alguém dominado, possuído por um espírito maligno, avança sobre 7 homens, muito provavelmente homens jovens, filhos de um sumo sacerdote, e ele domina os 7, mas não apenas domina, mas ele bate nos 7, arranca a roupa dos 7, fere os 7, a ponto deles terem fugido daquela casa, não estavam ali mexendo com um espírito qualquer, com uma possessão qualquer, mas havia poder naquele espírito maligno maior do que o poder daqueles 7 homens, mas não maior do que o nome de Jesus, porque ao nome de Jesus se dobravam e eram expulsos os demônios. As pessoas que ouviam o nome de Jesus pela boca dos seus servos eram libertas. Os demônios saíam. As pessoas eram curadas. Mas aqueles que achavam que podiam manipular o nome de Jesus foram feridos e envergonhados. E as pessoas ali de Éfeso viram aquela cena e ficaram extasiadas, surpresas, estupefatas com aquela manifestação. Como é que 7 homens não conseguem dominar só um, e não apenas não ser aqueles que vão dominar, mas vão ser feridos, vão ficar nus, sua roupa rasgada,
Algum poder tem aí nesse nome de Jesus maior do que 7 demônios? Na verdade, maior do que todos os demônios de toda a história, de todos os tempos. Mais poderoso. E aquilo gerou neles não o interesse de pegar aquele nome e usar como um amuleto, mas trouxe para eles temor. A palavra usada é medo. Eles tiveram medo, porque sabiam que diante dele não estava alguma coisa que eles poderiam tratar de qualquer maneira. Não estava diante deles alguma coisa que eles podiam considerar como de menor importância, mas ali estava o Deus soberano. E para aqueles ali veio o temor e o nome de Jesus era engrandecido. Mas não apenas ficaram com medo, com temor, mas diz a palavra de Deus que eles creram e o resultado é que eles vieram confessando os seus pecados. Como quem diz, eu não quero passar por isso também. Eu não quero ser lançado no inferno, onde sim, todos ali os demônios estão a me fustigar durante toda a eternidade. Eu não quero passar por isso. Deus tem misericórdia, começam a confessar os seus pecados. Mas meus irmãos, a palavra de Deus não está dizendo que eles falaram para o irmão mais maduro e falaram assim, por favor, vem cá, preciso confessar meu pecado, eu tenho feito errado. Não, eles confessaram publicamente. Eles tinham mais temor do inferno e da condenação do que de passar vergonha, do que de ser humilhado. Eles não tinham mais medo, porque só da gente considerar, falar assim, olha, quero dar uma oportunidade para alguém vir aqui em cima e confessar publicamente seu pecado, a gente já gela. A vergonha se apodera e domina a gente. Mas tal foi a manifestação do poder de Deus naquela ocasião. Eles publicamente diziam, eu preciso pedir perdão, meus irmãos, eu tenho pecado. Eu tenho procedido de uma forma que desobedece a Deus, eu tenho desagradado a Deus, eu tenho falado mal das pessoas, eu tenho olhado para as mulheres com olhares impuros, eu tenho roubado de Deus, eu tenho falado mal dos outros. E eles começaram a listar os seus pecados publicamente, mas não parou por aí. Diz a palavra de Deus que naquele contexto onde as religiões de mistério eram tão fortes, e haviam livros que ensinavam esses rituais, essas magias, eram colecionados ali, aquilo pesou no coração deles, eles pegam aqueles livros e juntam numa grande fogueira, e diz a palavra de Deus que o valor calculado daqueles livros chegava a 50 mil denários, o que dá para um homem cerca de 150 anos de um bom salário. Então calcule um bom salário, multiplique aí por 150 anos, depois você multiplica por 12 meses, e esse é o valor dos livros. Porque eles falaram, olha, nós queremos nos livrar de qualquer resquício de desobediência a Deus, qualquer laço, qualquer aliança, qualquer coisa que a gente fez, qualquer tipo de pacto que a gente fez com os demônios, e colocaram e fizeram essa grande fogueira, a manifestação do poder de Deus ali sendo claramente vista. E diz a palavra de Deus, terminando o texto, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nós estamos diante de um texto, a terceira viagem missionária de Paulo, em que nós lemos a respeito do poder de Deus. Do poder de Deus. A palavra do Senhor prevalecia poderosamente. E é sobre esse poder de Deus que nós queremos conversar e falar nessa manhã. Pensar a respeito de pedir que Deus alcance a minha vida também com esse poder, Pai. Em nome de Jesus. A vida do crente é feita por causa do poder de Deus manifesto. Esse texto que nós acabamos de ler no capítulo 19, ele é nada mais do que um eco, e está em harmonia com aquilo que o Senhor Jesus falou no capítulo 1, no versículo 8 de Atos. Para vocês não competem saber tempos ou épocas em que Deus vai restaurar o seu reino, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos ensina que aquele que crê no Senhor, aquele que é alcançado, vai fazer obras ainda maiores. Mas não se engane de que você será usado como instrumento de Deus, com poder, se o poder de Deus antes, primeiro, não agir na sua vida, trazendo profundo quebrantamento, arrependimento, convicção de pecados. Meus irmãos, esse texto mostra para a gente a respeito desse grande poder de Deus.
que não pode ser manipulado. O texto começa dizendo, versículo 11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Deus, pelas mãos de Paulo. Por mais óbvio, claro, evidente que seja, nós precisamos nos lembrar, o poder está em Deus. As pessoas, as coisas, as situações são apenas instrumentos de Deus, mas o poder está em Deus. Ali, antes de ser assunto aos céus e dizer que todo poder, que eles receberiam poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo, o Senhor Jesus falou antes, todo poder e toda autoridade me foi dadas nos céus e na terra. E então Ele os envia. Meus irmãos, se você é crente de verdade, você também está naquele lugar de ser alcançado e enviado, e também para a sua vida está disponível esse poder. Mas não se enganem, esse poder não está na Igreja Presbiteriana do Brasil, não está no seu pastor, não está na sua liderança, mas esse poder ele emana, ele vem somente de Deus. O poder está em Deus, mas muitas vezes nós nos comportamos como se o poder estivesse nas coisas e nas pessoas. Nós colocamos a nossa confiança, o descanso do nosso coração e da nossa alma em que uma situação seja corrigida, e nós olhamos para as pessoas como que mendigando, por favor, me ajudem, eu preciso. Não, elas não têm poder, o poder vem de Deus, e Deus pode usar essas pessoas, mas os nossos olhares não podem estar fixos em Paulo, nas mãos de Paulo, mas no Senhor, nas mãos do Senhor. O poder está em Deus, está disponível para os seus filhos. E não se enganem, se nós não desfrutamos desse poder, não experimentamos essas manifestações, o problema definitivamente não está em Deus, mas no meu duro coração, na teimosia, na forma como eu sou preguiçoso em aprender, na minha letargia, em ser quebrantado. Mas o poder, ele está em Deus. A palavra diz que, através das mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Eu creio que Ele ainda faz milagres extraordinários no dia de hoje. E meus irmãos, sim, Deus ainda cura, porque o poder dele não diminuiu. Deus ainda ressuscita mortos, eu creio. Mas, meus irmãos, qualquer manifestação humana, visível, palpável, física, que nós possamos ver, ainda é uma tímida luz, uma sombra, diante da manifestação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Meus irmãos, alguém que é curado fisicamente, que tem uma remissão de um câncer, que é curado de alguma doença física, mas que não é salvo, não é convertido, meus irmãos, para quê? Para que ser lançado no inferno, são em todo o seu corpo? Mas a grande manifestação do poder de Deus é, sem dúvida, a conversão do coração do homem, a transformação de um coração de pedra em um coração de carne. O poder de Deus, ele age em nossas vidas. O poder está em Deus. Que a sua confiança esteja na fonte do poder, no Deus soberano. E essa é uma das doutrinas principais da nossa teologia, a soberania de Deus. E volto a falar, demore-se, gaste tempo, invista tempo em meditar sobre essa soberania de Deus, do poder de Deus que está nas mãos de Deus. Porque as minhas e as suas angústias muitas vezes ganham espaço e volume na nossa vida, porque a gente parece tirar essa informação e esquecer que Deus é soberano, meus irmãos. Talvez essa semana você está esperando pegar o resultado de um exame. Talvez essa semana você está esperando encontrar com alguém e receber uma resposta. E você está pensando, se acontecer uma coisa, eu vou me
comportar assim, se acontecer outra, eu vou me comportar de outro jeito. Meus irmãos, se para a bênção ou para o desafio, se para a fartura ou para a escassez ou para a dificuldade, o poder de Deus não é abalado. Continua cuidando de você, filho de Deus, filha de Deus. Lembrem disso. O poder está em Deus e não nas pessoas. As pessoas e as coisas são apenas instrumentos desse poder. Versículo 13. A palavra de Deus segue dizendo: alguns judeus, exorcistas ambulantes, eles andavam pelas cidades, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: eu ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço Jesus. Subtexto: reconheço o poder dele. E eu sei quem é Paulo. Ele realmente é um servo conhecido. O nome de Paulo era conhecido no inferno. Mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. O segundo ponto da nossa mensagem de hoje é: há poder em Deus, nas mãos de Deus, mas saiba, há poder disponível para o verdadeiro crente em Jesus. Para o verdadeiro crente em Jesus. Para aquele que serve ao Senhor, que foi salvo, e tem coerência com a sua declaração de fé, que diz: Jesus é o meu Senhor, e vive isso. Para quem não fala uma coisa e vive outra. Há poder disponível para o verdadeiro crente em Jesus para resistir ao diabo. Meus irmãos, nós lemos aqui homens que achavam que poderiam manipular o nome de Jesus. Há poder de Deus para o verdadeiro crente em Jesus para resistir ao diabo. Mas o nome de Jesus, ele não é um amuleto manipulável. Para quem não sabe o que é amuleto, amuleto é um objeto que teoricamente é cheio, encharcado de algum poder e que pode manifestar alguma coisa. Entre os indígenas entre os quais nós servíamos lá no interior do Amazonas, os amuletos eram muito comuns. Então ia fazer uma viagem, ele pegava um grupo de ossinhos de um determinado jabuti pendurado numa linha, e o benzedor jogou ali um poder e falou: olha, amarre isso na sua canoa, porque você não vai ter nenhum problema, você não vai naufragar, não vai ter nenhum problema aqui com chuvas. Aquele amuleto, segundo o que eles creem, protegeria eles. É alguma coisa manipulável. A magia é uma força que você pode manipular, e é uma força aética. Não importa se aquele que usa o amuleto tem uma vida correta ou uma vida errada. Tanto faz. Desde que ele pague o valor daquilo, ele tem condição de usar aquele amuleto. Esse definitivamente não é o nome de Jesus. O poder de Deus está disponível para os seus filhos. Mas o nome de Jesus não é manipulável. Ninguém pode inverter dizendo: eu sou o Senhor e Jesus é o meu servo. Mas aqueles homens quiseram fazer isso. Pegar o nome de Jesus e usar como um amuleto. Deixa eu pegar aqui esse trevo de 4 folhas, ele vai me dar sorte. Essa figa, essas sementes de alguma fruta que eu vou colocar na minha carteira, tudo isso é amuleto. É forma de tentar manipular, é magia. E a nossa cultura brasileira está encharcada dessas coisas. E muitas vezes, quando a pessoa se converte, ainda não conhecendo bem a palavra, ainda não tendo sido libertado dessas ignorâncias e cegueiras espirituais, quer transportar isso para a sua vida com Jesus. O nome de Jesus não é manipulável. Aqueles homens achavam: a gente pode viver como a gente quiser, mas a gente pega esse nome de Jesus e usa ele para expulsar os demônios. E nós vemos aqui o que aconteceu. Não funcionou. E não vai funcionar mesmo. Porque para se falar no nome de Jesus, você precisa andar com ele. Eu tenho falado isso para alguns irmãos. Meus irmãos, você é crente mesmo. Se a sua vida, você não tem dúvida de que a sua vida
pertence ao Senhor. O poder de Deus está disponível para você, para avançar contra o império das trevas, contra manifestações demoníacas. Nós não precisamos, nem devemos ter medo dessas coisas. Não devemos tratar essas coisas como se fossem triviais e corriqueiras, ordinárias, mas nós precisamos ter a convicção, meus irmãos. O Senhor Jesus diz: toda autoridade me foi dada, e Ele compartilha com os seus servos essa autoridade. Há poder na sua vida, não por causa de você, mas por causa de Deus. Quando aqueles homens, 7 filhos do sumo sacerdote serva, chegaram ali, eles achavam: a gente pode fazer como a gente quiser. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você pode ter esse poder. Primeiro, se você é filho de Deus, é salvo, esse poder está disponível para você. Se você tem andado com sinceridade, com humildade, afastando-se do orgulho, da soberba, parando de dar desculpa para o seu pecado, mas dizendo: Deus, tem misericórdia da minha vida. Se você se sente fraco e sustentado diariamente pela graça de Deus, há poder disponível para você. Conte com esse poder. Mas o poder para avançar, para fazer a vontade de Deus. Não deixe que a sua mente, o seu coração, a sua imaginação seja invadida por uma fantasia de: agora há poder de Deus nas minhas mãos e Deus pode usar você para curar alguém. Mas vai muito mais do que isso. Se o nosso coração ele estaciona nessa realidade: olha, eu venho aqui, há poder sim, eu creio, o Senhor faz, o Senhor tem feito, o Senhor tem libertado pessoas, mas Ele quer fazer muito mais, porque o Evangelho é o poder de Deus. Na cruz do Calvário, todo o inferno ele foi destronado, todo o poder do mal foi vencido, estava consumado, e nós vivemos nesse tempo onde o poder de Deus está disponível para as nossas vidas. Ao verem aquela situação, segue a palavra de Deus dizendo: aquele evento, manifestação daqueles demônios, as pessoas temeram, que diz a palavra de Deus, homens fugindo nus e feridos, porque é isso que Satanás faz com aqueles que se colocam nas mãos dele. Passa por vergonha, passa por sofrimentos que poderiam ser evitados se tivessem no caminho do Senhor. Nós temos sofrimentos outros, vivendo nesse mundo caído, mas não sofrimento que Satanás, pela própria vontade dele, vai fazer na nossa vida. Jamais. A não ser que Deus, em sua soberania, use, como usou na vida de Jó, Satanás, para prová-lo. Mas aqueles 7 homens correm expulsos. E aquele homem, inicialmente, a palavra de Deus não diz nada sobre ele. É muito provável que algum servo do Senhor tenha, com autoridade, com poder, expulso aquele demônio. E o texto segue dizendo, versículo 17: esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso. A notícia correu. Já ouviram falar dos 7 filhos de Seva, vencidos por um demônio? E muito provavelmente a notícia devia ter: mas veio alguém em nome de Jesus, servo do Deus Altíssimo, e expulsou aquele demônio. Tanto judeus quanto gregos, quem conhecia o Antigo Testamento, quem não conhecia, gentios. Veio temor sobre todos eles. Meus irmãos, não teve ninguém ali que ficou dizendo: não, isso aí é brincadeira, isso aí eles combinaram. Não, veio temor sobre todos eles. Meus irmãos, nós precisamos pensar sobre isso. Será que a gente tem temor a respeito das coisas de Deus? Será que a gente considera o atributo da ira de Deus, de um Deus santo e irado, que não pode ser ofendido pelo nosso pecado, meus irmãos? Será que a gente tem temor com relação às coisas de Deus? Como é que a gente trata as coisas de Deus? Como se fosse uma coisa ordinária, comum da nossa vida. Eu posso levar de qualquer jeito, afinal, Deus é gracioso, Deus me recebe de qualquer maneira, no final das contas, Ele vai me perdoar. Meus irmãos, nós precisamos ter medo de Deus, temer ao Senhor.
Porque muitas vezes a gente vai se chafurdando na lama do nosso pecado, das nossas justificativas, porque nós não tememos a Deus. Nós tratamos a Deus como se Ele fosse igual a gente, ou às vezes menos do que a gente. Ele não é, definitivamente Ele não é. Ele é santo, soberano, Ele reina sobre todas as coisas. E a nós, precisamos ter a consciência de que o nosso pecado ofende profundamente a santidade de Deus. Se não fosse o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, seríamos imediatamente consumidos. Sobreveio o grande temor sobre todos eles. Meus irmãos, a gente não se compromete com as coisas de Deus, a gente não leva as coisas de Deus a sério porque nós não temos temor. A gente negocia as coisas na nossa mente, na nossa rotina, no nosso coração, porque nós não temos temor de Deus. E eu oro para que o poder de Deus seja manifesto em nossas vidas. A gente lida com a palavra de Deus como se fosse um livro qualquer, porque a gente não crê no poder e a gente não teme a Deus. A gente fica tão angustiado com coisas triviais, teme aos homens, a opinião dos outros, porque a gente não teme a Deus. Sobreveio sobre eles grande temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Eles não achavam que podiam levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Mas tá bom assim para Deus. Não. Quando alguém vê um crente fiel, alguém que leva a sério as coisas de Deus, que tem coerência entre o que fala e entre o que vive, o nome do Senhor é testemunhado e é engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. O resultado da manifestação do poder de Deus é a glória de Deus. Não é a nossa glória. Se passa, ainda que de relance. Quero ter o poder de Deus. Eu me encho de alguma maneira, meus irmãos. A glória está sendo roubada de Deus. Aqueles que creram, eles tiveram o coração cheio de temor e confessaram e denunciaram. Alguém que vem e fala: gente, a culpa é minha. A culpa não é do outro. Eu reagi mal, mas a culpa é minha. Eu cheguei atrasado, eu não tive compromisso. Eu levei a situação de qualquer maneira, mas a responsabilidade é minha. Eu estou me denunciando. Eu não estou terceirizando a culpa, eu não estou empurrando a culpa para o outro, mas a responsabilidade pelo pecado é meu. E eles confessavam publicamente as suas próprias obras. Obras ligadas ali à feitiçaria, obras ligadas ali à magia, que eram tão praticadas naquele contexto. Eles denunciavam publicamente as suas obras. E também, muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. O valor, 50 mil denários, equivalente a 150 anos de um bom salário. Meus irmãos, eles não pararam na confissão deles. Eles pegaram aquilo que afastava eles de Deus e trouxeram diante de Deus e queimaram ali. Talvez eu e você precisamos também queimar coisas que têm nos afastado do Senhor. Talvez você precise excluir, apagar um perfil de uma rede social. Talvez você precise procurar alguém mais maduro que você, confessar o seu pecado e pedir: por favor, vigie o meu celular. Eu tenho tido conversas impuras, compartilhado imagens que não agradam ao Senhor. Por favor, me ajuda com o meu dinheiro, porque mês após mês, em vez de ser generoso e abençoar a obra do Senhor, eu tenho retido essas coisas. Me ajuda, porque mês após mês o meu coração é duro e não consegue confiar no Senhor. Eu continuo angustiado. Me ajuda, porque mês após mês, tempo após tempo, eu continuo tratando mal as pessoas e dou a desculpa: é o meu jeito, Deus me fez assim. Eu continuo orgulhoso e a gente precisa, em nome de Jesus, se submeter e nos sujeitarmos uns aos outros. Essa exortação. Mas, meus irmãos, ficou mais do que público e confessado.
não era só uma confissão, mas eles tornaram aquilo em prático, e Deus nos dá a oportunidade de tornar aquilo que a gente diz ser teórico. Deus, eu confesso meu pecado, eu quero abandonar, eu quero oportunidade prática, e talvez alguns de nós tenhamos a necessidade de fazer isso de forma prática. Alguma coisa, algum objeto, alguma prática, alguma conversa, alguma amizade, algum lugar que você costuma frequentar. O Senhor, o temor dele venha sobre cada um de nós. O fato é que quando o poder de Deus se manifesta, a gente não continua do mesmo jeito. A gente não leva como uma coisa comum, ordinária. O que o Senhor fala com o teu coração nessa manhã? O que o Senhor traz para a sua mente nessa manhã de domingo? Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque essa palavra precisa angustiar o nosso coração e trazer tristeza. Louvado seja o nome do Senhor, se de alguma maneira, de alguma forma, o Senhor visitou o seu coração, trazendo esse peso. O versículo 20 traz para a gente a esperança. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, Deus disciplina e corrige aqueles que Ele ama por causa da cruz do Calvário. Paulo era só um instrumento de Deus. Esse texto não é sobre Paulo, é sobre o que Cristo tem feito em nossas vidas. A esperança para a gente. Eu oro para que a gente saia daqui quebrantado, decidido, ajudado por Deus a abandonar o nosso pecado, as nossas más práticas. Que a gente saia daqui decidido a procurar a quem a gente ofendeu e pedir perdão. Que a gente saia daqui decidido a procurar ajuda para vencer o nosso pecado. Mas que a nossa confiança não esteja na sua própria força. Você não saia daqui dizendo, pastor, já sei o que fazer, pode deixar, eu me garanto. Não, você não se garante, eu não me garanto. Mas o nosso Redentor, Ele vive. Ele nos conduz à rendição, a nos rendermos aos pés dEle. Diante de um Deus santo, a quem nós devemos temer, e a quem o nosso pecado foi revelado, e que teve misericórdia da gente, percebendo, ajudando a gente a perceber a nossa própria fraqueza. Nós temos a oportunidade, o privilégio de falar, Senhor, obrigado, porque na cruz do Calvário, toda maldição foi quebrada, e eu posso me achegar diante do Senhor. E nós lemos, eu sei que o meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre a terra, mas entre o já, o presente momento, e o fim, enquanto nós caminhamos diante do Senhor, e o Senhor vai dizendo, despojem-se dessas coisas, Ele quer ajudar você, Ele quer socorrer você. A graça, tem graça disponível para você vencer o seu pecado. Confesse o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo. Imputou sobre nós a justiça dEle para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Eu creio que hoje é dia da manifestação do poder de Deus. Nosso coração e a nossa mente serem quebrantadas, mudadas, a confiança de que o nosso Salvador começou a boa obra, há de concluí-la até o fim, o dia do Senhor. O poder de Deus se manifeste em nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, nós queremos agradecer ao Senhor essa manhã, Pai. Sabemos que estamos diante da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem feito. Não é apenas aquilo que o Senhor já fez, mas daquilo que o Senhor continua a fazer. Nós cremos que estamos diante de um Deus que não pode ser tratado de qualquer maneira, Deus.
Nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nós não queremos que com o teu povo, com as pessoas que estão aqui, aconteça a mesma coisa que aconteceu com os filhos de Seva, Pai. De fato, nós cremos, aqueles que são teu povo não serão envergonhados, mas terão autoridades para expulsar demônios, para curar enfermos, para pisar serpentes. Nós cremos, Deus. Mas nós queremos que esse poder que se manifesta com coisas exteriores, de forma muito mais profunda, se manifesta em nosso coração. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nosso coração ainda é duro, Senhor. A gente ainda é devagar demais, a gente ainda está dormindo, a gente ainda se preocupa demais, a gente ainda é ansioso demais, Deus. Mas nós pedimos, Espírito Santo de Deus, alcança as nossas vidas, Senhor. Traz restauração para o teu povo. Senhor, nós queremos ser de fato essa comunidade que ama o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Usa as nossas vidas, transforma a gente, Pai. Nós precisamos de Ti. E aos pés da cruz, aos pés do nosso Salvador, nós confessamos o nosso pecado, nossa desobediência, a nossa pequeníssima fé, Pai. Senhor, que nenhum se perca, Pai. Entre nós alguém ainda que não entregou de verdade, que ainda teme o império das trevas, Deus. Não conseguiu ainda abandonar o pecado. Espírito Santo, visita-nos e repreende toda ação de Satanás na vida do teu povo. Traz libertação, cura, renovo e conversão. Nós oramos assim, gratos e confiados em Ti. Em nome de Jesus. Amém.